Fala galera, beleza? Vamos lá? Passando aqui então hoje para a gente trocar uma ideia sobre essa avaliação dessa semana, né? Onde nós fazemos um cluster de testes em relação a poder avaliar, raciocinar e tratar através da palmilha, né? Então vamos lá. O paciente apresentou-se com uma queixa no médio pé, especificamente na região plantar, mais para a região do navicular do lado esquerdo. Já percebemos que, claro, logo quando o paciente entra no consultório, a forma como ele anda, né, o seu gestual, porque isso já vai nos direcionando, né? Essa queixa de dor no médio pé esquerdo adivinha aí há mais ou menos 1 a 2 meses, quer dizer, ainda está num processo agudo, principalmente depois da prática de tênis, né? O paciente é um paciente ativo, desportista, que pratica tênis e, na verdade, ele tem os dois médio-pés bem planificados, o que provavelmente tem um componente genético envolvido nisso, também pela gênese, pela própria morfologia, né, da árvore genealógica. Papai e mamãe também devem ter, ou vovó e vovô também tinham, isso não é problema nenhum. Não relacionamos mais a questão de postura e dor há algum tempo, né? Sabemos muito bem que hoje em dia a gente não faz uma correlação direta entre isso, principalmente na relação da postura podal. E geralmente quando você olhou ali no podoscópio, né, você não olhou primariamente talvez para a região do navicular, e sim para a imagem, né, que a gente estava vendo ali embaixo, né, reluzindo através dos LEDs do podoscópio, que ao que parece realmente é que o pé direito é um pé mais plano do que o pé esquerdo. E aí vamos lá. Dentro de um cluster de testes que a gente tem para avaliar, um teste é preditivo quando a gente vai avaliar o médio pé, que é o Jack Test, né? É onde nós vamos fazer o quê? Uma extensão do hálux e vamos perceber se existe um hálux limitus, um hálux rígido ou um hálux com boa flexibilidade e qual é o comportamento que vai acontecer entre o antepé, o médio pé e o retropé, principalmente a capacidade de mola que esse médio pé vai ter em movimento e essa força que vai ser transferida ao talos e à tíbia, porque quando se tem uma boa flexibilidade do hálux, nós sabemos que esse médio pé não é um médio pé rígido, e sim um médio pé com boa flexibilidade, ou em alguns casos pode também ser hipermóvel, porque muitas vezes a questão de um médio pé mais plano, com desabamento, um drop do navicular maior, pode ter algumas características. Uma pequena hipotonia, hipotrofia do tibial posterior. 2, em alguns casos, pode haver uma agenesia ligamentar que leva a essa hipermobilidade e esse pé, na verdade, ele acaba ficando rígido porque ele não tem um bom movimento. Nesse caso, no pé esquerdo, nós não tínhamos um Jack Test positivo. Tínhamos, sim, um Drop Test de navicular positivo. Uma coisa poderia levar a outra? Sim, poderia. Mas, na verdade, o hálux não estava limitus. Ele acabava pronando tardiamente porque a insuficiência, provavelmente pelos meus testes do tibial posterior e do glúteo máximo desse lado, levavam a uma sobrecarga maior desse médio pé. Então, esse médio pé, na verdade, quando você olha a imagem no podoscópio, ele parece até que ele é um cavo, mas não é. Ele é um falso cavo. O que é um falso cavo? O desabamento do navicular, ele é tão maior que ele acaba fazendo uma abdução do arco longitudinal lateral e que quando você olha tanto no baropodômetro quanto no podoscópio, você percebe que a região do navicular ela é mais inferiorizada, esse drop é maior, mas quando você olha o arco longitudinal lateral, pela abdução que acontece, né, devido a essa eversão aumentada ali também, porque essas forças se transferem e o pé se adapta, principalmente quando a gente está em carga, acontece isso. Mas o que acontecia? A pergunta ali, uma delas era, onde você acha que está a má adaptação e qual seria o médio pé? A má adaptação, a maioria acertou. É isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma dismetria verdadeira do lado direito. Não tem problema nenhum ter uma dismetria, a não ser que ela também esteja sendo algum causador do problema. E, na verdade, ele tem valgos assimétricos, mas não é a subtalar, o primário do problema, e sim o médio pé. Na verdade, o médio pé direito tinha um Jack Test positivo, mas o teste preditivo para ali do navicular, o positivo era a esquerda. Depois eu vou postar a foto do tênis e vocês vão ver no tênis também que há um desabamento maior, justamente, tanto do retropé quanto do médio pé. Outro teste preditivo para nós sabermos como estaria a mobilidade desse médio pé seria o Land Test, né? O Land Test é um teste onde a gente vai ver esse deslizamento artrocinemático anterior da tíbia em relação ao tálux e sabemos que quando esse movimento acontece com eficiência, que teremos também uma boa mobilidade, tanto da talocrural, quanto da tibiotársica, quanto das relações do talos com o navicular e o cuboide e as cunhas, fazendo com que essa mobilidade do médio pé também seja boa. Então, na verdade, a diminuição de mobilidade desse lado, essa convexidade aumentada do lado esquerdo, ela ainda se dava um pouco mais, porque havia uma dismetria
verdadeira do lado direito, o qual uma boa adaptação homolateral seria ele ter uma tendência mais varizante, mais supinadora da subtalar, e um arco talvez um pouco mais cavo, e do lado contralateral ele ter realmente a tendência um pouco mais valgizante, com esse médio pé com uma tendência planificadora maior, e que na verdade foi o que aconteceu, mas que nesse momento estava sendo sobrecarregado, porque a prática da atividade física aumentou, e ali no navicular nós não tínhamos uma boa mobilidade especificamente, provavelmente pela questão do tibial posterior. Um talos que ia muito anteiro interno, um calcâneo póstero externo, não conseguia fazer um agachamento a fundo completo, porque não tinha uma boa mobilidade da articulação tibiotársica, então talos e tíbia não deslizavam e rolavam com eficiência, o que bloqueava aquele movimento ali, e precisamos também de uma estratégia terapêutica, cinesioterapêutica nesse caso, associado justamente a melhorarmos as fases do rolamento, dos três, temos exercícios específicos para isso, e na questão da prescrição da palmilha, nós precisávamos juntar todos esses testes e entender por que existia uma assimetria tão grande de um médio pé em relação ao outro. Juntando todos os dados, sabemos que todas as questões de pelve, quadril, coxo femoral, joelho, tíbio femoral, tibiotársica, subtalar e o médio pé, principalmente porque temos ali um encurtamento muito grande do tibial posterior desse lado e um encurtamento específico dos gastrocnêmios que levavam a uma maior sobrecarga podal. Conclusão, faremos especificamente nesse caso uma palmilha moldada com carga, certo? Exercícios cinesioterapêuticos específicos para ganharmos em todas essas condições, desde as questões neurosensoriais até as questões estruturais músculo-esqueléticas, desde a região do quadril, panturrilhas, tibial posterior, foot core system associado. Beleza? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.